Olá, muito boa tarde, amigos da LS. Vamos dar início a mais um Farol Global, onde buscamos apresentar para você o que está acontecendo no mercado internacional, né? Lembrando que o que acontece no mercado internacional, especialmente aqui nos Estados Unidos, influencia todos os outros mercados, inclusive o mercado brasileiro, né? Então, é, tal visão pode ser interessante tanto para o investidor internacional, aquele que opera diretamente em outras bolsas, como também para o investidor, o trader brasileiro. Okay? Estamos transmitindo diretamente aqui de Miami num dia bastante interessante para o mercado. Por que interessante? Basicamente porque nós tivemos hoje a reunião do Comitê, né, de Política Monetária do Banco Central americano, e foi a primeira reunião conduzida pelo Jerome Powell, né, o novo presidente do Fed. E por isso o nível de expectativa em torno dessa reunião foi maior do que a expectativa das reuniões anteriores. Basicamente, nós estamos numa situação bastante complexa do ponto de vista do Fed, em termos de condução, né, da política monetária, porque nós temos o capítulo 2 da maior intervenção que já houve na história do Fed e, na verdade, dos bancos centrais, onde trilhões de dólares foram injetados no mercado e as taxas de juros ficaram zeradas aí por vários anos consecutivos. E nos últimos 2 anos a gente tem visto a reversão dessa política, com a diminuição das compras de ativos e agora a reversão, né, desses ativos. Os balanços dos bancos centrais ainda estão bastante inchados, mas nós temos já aí a reversão, com o Banco Central americano, pelo menos, deixando vencer os títulos que tem em carteira sem renovar essa carteira integralmente, né? É um movimento lento e gradual para a diminuição desse balanço. Ao mesmo tempo, nós temos aí o aumento da taxa de juros. Hoje foi para 1,75%, se não me engano, de 1,5% para 1,75%. Deixa eu colocar aqui as minhas anotações, que eu possa apresentar para vocês sem falhas, né? Exatamente, foi de 1,5% para 1,75%. E o Fed foi mais otimista em relação à economia no sentido de identificar sinais de aquecimento dessa economia, o que sugere aí um aperto monetário mais intenso, não no curto prazo. Há uma discussão, né, sobre 3 aumentos ainda em 2018, alguns analistas sugerem 4 aumentos, o Fed manteve a trajetória de 3 aumentos, mas aumentou aí o ritmo das altas para os próximos 2 anos, né, 2019 e 2020. Você pode pensar que, por um lado, isso é positivo para o mercado de ações, e de fato é, já que nós temos uma economia mais pujante, uma economia mais aquecida, mas, por outro lado, nós temos um efeito negativo para o mercado de ações, porque como o Fed precisa combater a inflação, né? O Fed ele tem 2 mandatos: manter o mercado de trabalho aquecido e manter a inflação sob controle. Então, como nós já temos o primeiro mandato, o primeiro objetivo sendo alcançado, que é praticamente um pleno emprego aqui nos Estados Unidos, passa a se dar mais importância, né, ou se dá mais foco, pelo menos, ao segundo objetivo, que é manter a inflação sob controle. E nesse sentido, com o crescimento, né, da massa salarial, com o crescimento da economia, há mais pressão inflacionária e o Fed tem que agir. E quando ele aumenta a taxa de juros, automaticamente aumenta a chance aí, de nós estarmos próximos ao final do ciclo, né? É uma situação meio quântica, assim, né? O observador interfere na observação. Ou seja, a própria expectativa do Fed, que tem que controlar, né, pelo menos no arranjo que a gente tem hoje da nossa economia,
se o mercado está muito aquecido, a sua própria ação gera esse superaquecimento ou desaquecimento, né? Então, isso gera uma situação meio complexa. Mas, de qualquer forma, nós temos o efeito positivo por uma visão mais otimista do Fed, mas nós temos o efeito negativo por conta do maior aperto monetário. Por que isso é negativo para as ações? Ora, se você é um investidor e você identifica que você pode ter uma taxa de juros mais alta, em tese, né, tomando menos riscos do que o mercado, já que você tem, entre aspas, a garantia de um certo retorno. Por que você vai tomar riscos no mercado, especialmente quando as ações estão relativamente caras, né, com yield menor do que as taxas de juros oferecidas aí pelos treasuries americanos? Então, quando o investidor é colocado diante dessa escolha, conforme a taxa de juros aumenta, vai ficando mais atrativo, né, investir aí em renda fixa do que investir no mercado. É assim que funciona. E como é que isso influencia o resto do mundo, especialmente os emergentes como o Brasil? Basicamente um cenário de aperto monetário mais agressivo sugere um fluxo de recursos para os Estados Unidos e não para os emergentes. Hoje, né, apesar da expectativa do mercado ser de uma posição um pouco mais agressiva do Fed, como de fato veio, não foi tão agressiva quanto poderia. Então, de uma certa forma, o mercado interpretou hoje a decisão do Fed como, de fato, uma percepção de que há mais pressão inflacionária, há crescimento econômico, mas não há aquela pressão explosiva e o Fed não está sendo tão agressivo assim. Então, de uma certa forma, foi algo positivo para emergentes, especialmente, já que nós vimos as commodities subindo. O ouro, por exemplo, é um ativo que se movimenta muito em linha com a expectativa de inflação. Se a expectativa de inflação é baixa, né, há uma pressão de venda no ouro. Se a expectativa de inflação é alta, há uma pressão compradora no ouro. De uma certa forma, o petróleo também segue essa lógica, já que o petróleo é um indicador muito sensível da atividade econômica global. Nós tivemos hoje tanto o ouro quanto o petróleo subindo, o que sugere um cenário positivo ainda para os emergentes, especialmente, né? Então, resumindo, nós temos aí uma decisão do Fed que, somando, né, o aspecto positivo e negativo, foi meio neutra para o mercado, e de fato o S&P apresentou, depois de uma oscilação no intraday positivo, um fechamento levemente negativo, né, demonstrando esse certo equilíbrio do ponto de vista de resultado para o mercado de ações. Nós tivemos os juros aí, os ativos relacionados a juros, como o TLT, é um ETF de treasuries mais longos, que são mais sensíveis, né, treasuries de 20 anos, apresentando também uma movimentação bem negativa no intraday, quando saiu a decisão do Fed, mas depois fechando esse gap, demonstrando que de fato não há uma pressão tão forte assim nessa alta de juros, e talvez, como o mercado diz, o Fed esteja um pouco atrás da curva e está com muito cuidado para não ficar à frente da curva, né, como o Jerome Powell colocou várias vezes durante a sua entrevista, a sua coletiva pós-decisão, né? E nós tivemos tanto o ouro, que subiu 1,7%, quanto o petróleo, que subiu quase 3%, produzindo aí uma sinalização de economia aquecida e de não preocupação aí, do Fed com a inflação, né? Inflação, diga-se de passagem, que o Fed não deu muita importância, sugeriu aí que ela pode ficar um pouco acima de 2% ao longo do ano, mas isso não seria um grande problema se for por um curto espaço de tempo, né? Então, basicamente, né, resumindo, é isso que foi discutido pelo Fed, e nós podemos ver aí na tela os famosos, né, Fed Dots. O que são esses pontos? Esses pontos demonstram, entre os governadores do Fed, qual é a expectativa de juro.
para 2018, final de 2018, final de 2019, final de 2020. Então a gente vê nessa linha em verde aí uma espécie de curva de juros nos 3 primeiros pontos e no último ponto um juro de equilíbrio, né? Um juro neutro, um juro de longo prazo que permanece aí próximo a 3%, que é o que interessa pelo mercado. Então, o que o Fed está dizendo para nós é que há uma expectativa de manutenção dos 3 aumentos em 2018, talvez 4, e em 2019 e 2020 aumenta, né, as pressões inflacionárias e também a taxa de juros, mas o longo prazo permanece aí mais ou menos em torno de 3%, o que quer dizer que o Fed identifica esse corte de impostos feito pelo Trump como um driver positivo para o mercado no curto prazo, mas que não deve mudar a dinâmica da economia num prazo mais longo, né? Pelo menos é isso que o Fed acredita, né? Então, resumindo, essa é a situação que nós temos aqui no mercado americano, okay? Através dessa decisão hoje do Fed. Leandro, você acredita no eventual impeachment do Trump? O que imagina que aconteceria no mercado caso a hipótese se concretize? Olha, eu acho improvável, né, com todo o ímpeto que os democratas vieram com essa tese, buscaram achar uma desculpa para viabilizar, né, essa tese, como conluio russo, entre aspas, ou qualquer outra impropriedade, né? Talvez o conluio russo tenha sido mais buscado. Depois veio a tese de obstrução de justiça, quando Trump demitiu o então diretor do FBI, o Comey. Mas não há um motivo ainda por isso. A circunstância política, no sentido que uma parte significativa aí do povo odeia, no sentido que nós temos uma divisão muito grande de esquerda e direita, né, tanto nos Estados Unidos. No Brasil não é exatamente essa dinâmica, mas aqui nos Estados Unidos há uma polarização política forte, mas não vejo isso como provável. Acho que as chances disso diminuíram nos últimos meses. De qualquer forma, eu acho que os democratas tentarão, de alguma forma, se não derrubá-lo, tentar inviabilizar o seu governo, né? Estão fazendo isso sistematicamente. Se isso acontecesse, se tivesse algum motivo que viesse à tona, seria algo bem negativo para o mercado no curtíssimo prazo, né? Nós poderíamos esperar aí alguma correção forte, né? Mas por enquanto não é o que se desenha. Okay? Voltando aqui aos gráficos, podemos ver então esse reflexo positivo, o Brasil subindo 2,4%, pelo menos em termos de EWZ, né, que é o ETF de Brasil para gringos. O Ibovespa subindo um pouco menos, 1%, né, a diferença está no dólar. Como, de uma certa forma, essa expectativa mais negativa que havia pintado de um Fed bem mais agressivo não se mostrou a realidade hoje, então há um refluxo, digamos assim, né, daquela movimentação positiva do dólar nos pregões anteriores, o dólar fechando aí em 3,27. Okay? Bom, em relação a operações que eu tenho acompanhado, que eu tenho montado aqui nos Estados Unidos, nós tivemos aquela situação em Facebook que nós apresentamos ontem, né, onde o mercado fez um cano de reversão fora das bandas com pico de volume. De fato, o mercado apresentou a recuperação esperada. Eu já fiz a realização parcial e já coloco o stop no meu ponto de entrada, exatamente no fechamento de ontem, né? Alguns papéis chamaram a atenção só para exemplificar o tipo de operação que eu tenho montado aqui no mercado americano, que é exatamente o mesmo tipo de operação que eu monto no Brasil. Esse é um gráfico que demonstra um possível trade de correção, onde eu tenho uma tendência de alta clara, uma tendência de alta histórica, né? Isso aqui é topo histórico, esse ETF, esse ativo é IAI, é o ETF de corretoras, né, e bolsas. Então,
nós podemos ver que o ambiente está extremamente positivo para esse mercado, pelo que o gráfico nos mostra, né? Se nós temos de fato diminuição de impostos e uma capacidade maior de gasto do contribuinte americano, uma boa parte desses gastos irão para operações em bolsa ou investimentos, e de fato nós temos esse cenário positivo para esse mercado. Independentemente disso, do ponto de vista de trade, esse é um dos tipos de trade que eu faço. Eu tenho aqui o rompimento da resistência do topo histórico e agora a correção até esse patamar rompido. Esse aqui é um setup 2 do método Leandro, um setup de correção que pode gerar uma entrada com expectativa de busca dos 70,40. Né? Eu posso utilizar esse gap aqui e também o fundo, né, a mínima anterior, esse gap abaixo de 66,80 como um stop para essa operação. Tá? Só para dar um exemplo, outro papel que eu estou de olho aqui para uma eventual entrada de rompimento é o RI. O RI está fazendo aí um padrão tipo cup and handle, né? Mas o que importa do ponto de vista do meu método é que o mercado fez um topo, corrigiu e está testando esse topo como resistência, né? Depois de uma correção aí de alguns dias que atingiu um objetivo de tempo. Né? Então, rompimento disso aqui gera aí um enquadramento num setup 1 do método Leandro. Então, basicamente, como é que eu desenvolvo esse trabalho para identificar essas oportunidades? Eu rodo diariamente uma planilha que busca essas situações, eu transformei as situações em algoritmos, né? E essa planilha então vai me gerar sinais de rompimento ou de mercado extremamente sobrecomprado ou sobrevendido, ou picos de volume e assim por diante. E a partir disso, eu vou então olhar esses papéis que foram filtrados, são 10 mil papéis inicialmente, vão virar aí geralmente não mais do que 20 ou 30 gráficos que eu vou olhar, e aí eu vou decidir as entradas e saídas do dia, né, saídas de operações que eu já estou posicionado, que se eventualmente bater no stop de proteção, enfim, ou stop de entrada, é um processo meio dinâmico, né, assim que é desenvolvido o trabalho por aqui, muito parecido com o que é feito no Brasil. A diferença é que no Brasil eu tenho uns 50 papéis que eu consigo operar, que tem alguma liquidez, e com liquidez parecida no mercado americano eu tenho algo em torno de 10 mil ativos. Né? Então, aumenta aí o escopo, além da possibilidade de eu trabalhar com opções para diminuir o risco dessas operações. Né? Eu posso montar uma operação com compra de uma put financiada pela venda de uma call e compra de uma call mais distante do preço, para que, se o mercado se movimentar muito a meu favor, eu tenha um ganho maior. E com isso eu tenho, com certeza, na entrada de cada operação, um risco pré-determinado. Né? Mesmo que o papel vá para zero, eu sei quanto eu posso perder no máximo, né? Montando esse tipo de estrutura. Basicamente, esse é o trabalho que eu desenvolvo aqui há uns 4 anos, que eu tenho me concentrado mais no mercado americano. Tem também a parte de alocação e, obviamente, algumas operações do mercado brasileiro. Né? Agora, em abril, eu estarei no Brasil, e se você tem interesse em aprender como desenvolver esse trabalho, tanto do ponto de vista de buscar oportunidades no mercado de trade, ou de fazer a alocação correta dos seus investimentos de longo prazo, né, eu estarei apresentando ao longo de um curso de 4 dias inteiros, né, são então basicamente mais de 30 horas de aula, onde eu apresento como é que eu faço isso, né, na prática, com o mercado aberto, acompanhando o mercado, dando exemplos reais, exemplos do que está acontecendo. Esse curso acontecerá em São Paulo. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar aqui em ls.com.você, né, aqui em educação, é o primeiro ícone que tem aqui no site, e aí eu dou um scroll down e eu teria aqui o curso de imersão, dia 16 a 19 de abril em São Paulo. Né? Então, para os amigos aí que querem passar uma semana agradável acompanhando o mercado, entendendo a minha filosofia de trade, a minha filosofia de investimentos, é uma oportunidade. Eu vou para o Brasil uma vez por ano ou 2 vezes por ano, é uma oportunidade para acompanhar
e entender, né, como é que eu desenvolvi ao longo dessas últimas 2 décadas, né, essa forma de entender o mercado e de interagir com o mercado, né? Então fica a dica aí para você. Okay? Leandro, eu vi que você tem um modelo que usa opções nos Estados Unidos para proteger a posição. É possível usar isso no mercado brasileiro com as opções que temos? Alfredo, é possível para alguns papéis que têm mais liquidez, né? Uma Petro, uma Vale, Bradesco, Itaú, Ambev, alguns outros ativos que têm liquidez tanto nas calls quanto nas puts. É possível fazer, né? Mas não é tão fácil fazer como no mercado americano, que tem uma liquidez muito maior. Okay? Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.